Olá a todos vocês, aqui estou eu, a Tia Fai, e hoje eu vim te contar uma história com muita aventura, a história da batalha final do meu super-herói favorito. Eu tenho certeza que você também tem um super-herói favorito, não tem? Pois é, eu também tenho o meu super-herói favorito. E o meu super-herói favorito, ele tem superpoderes. E ele pode voar. E ele é rápido como um trovão. E ele tem uma capa. E ele tem um cinto. Ah, conseguiu adivinhar quem é o meu super-herói favorito? Ele é super rápido. Será que ele é o Flash? Ele tem uma capa. Será? Ele tem superpoderes. Será que ele é o Homem de Ferro? Ele tem uma capa. Será que ele é o Superman? Será? Vou dizer uma coisa. Todo mundo conhece esses super-heróis aqui, não é verdade? Esse aqui é o Superman. Ele também tem uma capa. Ele também pode voar. Ele também tem um cinto. E ele também salva as pessoas que ele ama, não é verdade? O Superman, ele vive salvando a Lois Lane, que é a sua namorada. Ele salva ela porque ele ama, não é verdade? E o Superman, só que o Superman, ele tem uma coisa. O Superman tem uma fraqueza. O meu super-herói, eu vou contar pra vocês depois qual é a fraqueza dele. O Superman, se você mostrar pra ele uma kriptonita, ele fica fraco e ele morre, não é? Por exemplo, tem outro Superman, tem outro super-herói que também ele é muito conhecido, muito famoso, que é o Homem-Aranha. O Homem-Aranha, ele também salva sempre a sua amada querida, não é? Ele sempre tá salvando lá a Mary Jane de todos os perigos, porque ele ama a Mary Jane. Ele também tem os poderes dele, mas acontece que o Homem-Aranha, ele é um homem que também é um inseto. Então, se você jogar um veneno na aranha, ela também morre, não é? O Homem de Ferro, ele é muito poderoso e ele usa uma roupa muito especial. E a roupa dele é que tem todo o poder. Então, se você tirar a roupa do Homem de Ferro, ele também não tem poder. Ele só pode voar por causa da roupa. Ele só pode fazer o que ele faz por causa da roupa dele. Se tirar a roupa especial do Homem de Ferro, ele também fica fraco e ele também vai morrer, não é? Por isso que eles não são os meus heróis favoritos. O Flash é super veloz. Ele é rápido como um trovão. Ele também tem um cinto. Eu esqueci de dizer que o meu herói também tem uma bota especial. Só que não é como a bota do Flash. O Flash também é um super-herói que pode morrer. E o Flash, ele salva a sua namorada. Por quê? Porque ele ama a sua namorada. Então, os super-heróis, eles sempre salvam as suas namoradas, as suas amadas. O meu super-herói também salva quem ele ama. Mas aí é que está a diferença entre esses heróis e o meu super-herói. Uma das diferenças. Por quê? Primeiro, estes super-heróis todos que eu falei foram criados pelas pessoas. São histórias que as pessoas criaram na imaginação. Eles têm poderes? Tem poderes. Mas eles todos têm alguma fraqueza e eles podem morrer. E os super-heróis que eu mostrei para vocês, eles sempre salvam uma pessoa. Só aquela pessoa que eles amam. Não é? O meu super-herói, ele tem superpoderes. Ele não morre. E ele ama todas as pessoas. Viu a diferença? Mas eu vou contar agora a batalha final do meu super-herói favorito. É uma história muito triste. Tem muita emoção, mas é muito triste. Então se prepara que eu já vou começar a contar a história do meu herói favorito. A batalha final. Meu super-herói viveu há mais de 2000 anos atrás. E ele usava os seus superpoderes. Por isso, todo mundo queria ficar perto dele. Aonde o meu super-herói ia, um monte de gente ia atrás. Uma multidão o seguia. Mas
Ele tinha também os seus amigos mais próximos, que sempre estavam junto com ele. Eram 12 amigos mais próximos. E algumas mulheres que também ficavam admirando seus superpoderes. E o meu super-herói, então, vivia naquele tempo fazendo muita coisa boa, salvando a vida de muita gente. Mas, como toda história de super-herói, você sabe, né? Sempre tem um super vilão. Um belo dia, o meu super-herói chegou num lugar onde todas as pessoas que estavam ali queriam muito ficar perto dele. Chamavam ele de rei, chamavam ele de absoluto, chamavam ele de muitas coisas boas e quiseram até transformá-lo num rei muito importante para aquele lugar. E aí colocaram nele ramos para poder honrá-lo. E onde ele passava, eles balançavam os ramos para honrá-lo. E aonde ele passava, as pessoas ficavam chegando perto, ficavam se acumulando para vê-lo. E o meu super-herói foi tratado como um rei, amado, honrado. Mas, como eu disse, havia um super vilão também. E esse super vilão estava preparando uma armadilha para poder pegar o nosso super-herói. Foi então que ele conseguiu. Ele armou uma armadilha e os soldados chegaram e os soldados pegaram o meu herói e levaram ele para a prisão. E aí, chegando na prisão, fizeram muita maldade com ele. Lá na prisão, eles fizeram muita maldade com o nosso herói. E foi tudo muito injusto, porque não havia nenhuma acusação. Ele não tinha feito nada de mal. Mas os soldados foram cruéis e bateram muito nele e machucaram muito o meu herói. E o meu herói, tão bondoso, nem revidou. Ele podia ter usado seus superpoderes para acabar com aqueles soldados. Mas o super-herói, ele também sabia que aquilo tudo era necessário. Sabe por quê? Para salvar a pessoa que ele mais ama. Assim como o super-homem salvou a Lois Lane, assim como o Homem-Aranha sempre salva a Mary Jane, o meu super-herói, ele estava ali sofrendo para salvar a minha vida. E aí os soldados estavam ali fazendo muita crueldade com ele e pegaram a roupa dele e colocaram lá e juntaram sortes para decidir quem iria ficar com a capa dele e deixaram ele sem nada, sem roupa e todo machucado. E o que é pior, e queria fazer ele passar a maior vergonha de todas que já existe na terra, andar daquele jeito, nu, na frente das pessoas que o chamaram de rei e levar uma cruz. Sim, eles queriam que o meu herói tivesse a morte mais vergonhosa de todas, que era a morte de cruz. Era um sinal de que a pessoa era realmente muito, muito má. Mas o meu herói não era mau. Mas ele aceitou. E ele fez isso porque ele sabia que era necessário para salvar a pessoa que ele mais ama em todo o universo. Então ele aceitou tudo isso, essa humilhação, essa dor. Ele sofreu na mão daqueles soldados cruéis. Ele sofreu tudo isso por amor. E então ele se entregou para ir para a cruz. E foi então que, por amor, o meu super-herói abraçou aquela cruz e foi. Aquelas pessoas que antes o chamavam de rei, ali agora estavam rindo e zombando dele. E ele estava ali subindo aquele morro, aquele calvário, levando o símbolo da vergonha que era a cruz. E ele estava fazendo isso por amor, sofrendo por amor. E foi então que toda a gente foi lá só para assistir. E colocaram o nosso herói numa cruz. E ele estava ali para morrer. E os soldados ainda riam e falavam: ah, se você é realmente um super-herói tão poderoso, desce daí, salva você mesmo, você não tem superpoderes. Mas sabe por quê que o meu super-herói não saiu dali e salvou a ele mesmo? Porque ele também tem uma fraqueza. Assim como o super-homem tem a criptonita, ele tem uma fraqueza, e a fraqueza do meu super-herói é o amor que ele tem por mim e por cada pessoa que ele ama. Ele podia ter descido dali porque ele é um super-herói e super poderoso, mas ele não fez isso porque ele sabia que se ele descesse dali, quem teria que sofrer daquele jeito seria eu, a pessoa que ele mais ama. Então, ele aceitou
porque a fraqueza dele é o amor que ele tem por mim e por você e por cada pessoa. Então ele aceitou sofrer tudo isso e morrer ali naquela cruz. E tudo isso aconteceu numa sexta-feira, na sexta-feira da semana da Páscoa. Então, o meu super-herói entregou a sua alma a Deus e morreu. Esse é o fim da batalha. Ah, mas não é mesmo. Esse é o começo da grande batalha final. As pessoas que amavam o meu super-herói pegaram então o corpo dele e colocaram numa caverna. Naquele tempo era assim que se enterravam as pessoas. E aí eles ficaram ali chorando, e colocaram ali o corpo do meu super-herói e colocaram uma pedra bem grande na entrada da caverna. E ficaram ali tristes, chorando pelo que tinha acontecido. E 2 soldados muito fortes ficaram ali, vigiando a entrada da caverna. Sim, porque o rei estava pensando que se alguém poderia entrar e roubar o corpo do meu super-herói que estava ali enterrado. Então tinha uma pedra muito grande na entrada e 2 soldados tomando conta para ninguém entrar. E durante 3 dias eles ficaram ali, vigiando a entrada da caverna onde estava o corpo do meu super-herói. A batalha final estava para começar. O grande inimigo estava lá aguardando, porque a morte tinha ido buscar o meu super-herói. E quando a morte chegou com o meu super-herói, todos os soldados do inimigo fizeram muito barulho, muita euforia, porque eles pensavam ter vencido. As trevas pensavam que tinham vencido e que tinham levado o meu super-herói. E lá estava a morte triunfando. Foi então que o meu super-herói, Jesus Cristo, lá no inferno, lá no lugar de morte, ele rugiu como um leão. Ah! E ele tomou a chave das mãos do diabo. E ele então, naquele momento, venceu a morte. E ele voltou triunfante. No 3º dia, ele venceu o inimigo, ele venceu a morte, tomou a chave do inferno das mãos do inimigo e voltou em glória, triunfante, como um leão que ruge. Ao 3º dia, que já era um domingo de Páscoa, 3 mulheres seguidoras de Jesus foram até a tumba para chorar, para ver o corpo do seu mestre. Mas quando elas chegaram lá, a pedra estava fora do lugar e a caverna estava vazia. Elas ficaram sem entender o que estava acontecendo. Foi então que um anjo lhes falou: por que vocês procuram entre os mortos quem vivo está? E elas ficaram sem entender, quando de repente elas viram então um homem que elas pensaram ser um jardineiro. Mas elas ficaram tão eufóricas, sem saber o que estava acontecendo. E elas falaram com ele e elas reconheceram a voz do mestre quando ele falou com elas. Então elas foram correndo contar para os outros o que tinha acontecido. E o que aconteceu é que a batalha final foi vencida. E Jesus Cristo, o meu super-herói, ele venceu a morte, venceu o Senhor do mal, o maior inimigo de todos. E ele ressuscitou. E ele vive hoje e eternamente. E ele fez tudo isso por amor. Não a mim, não apenas a uma pessoa, mas a todas as pessoas deste mundo. Inclusive você, sua mãe, seu pai, seu tio, sua avó, todos os seus vizinhos, os seus amiguinhos da escola. Jesus Cristo é o maior de todos os heróis. Ele pode voar, porque é assim que ele foi para o céu quando ele se encontrou com seus discípulos. Ele tem poderes, ele cura, ele faz as pessoas cegas enxergarem, ele faz as pessoas que têm deficiência voltarem a andar, ele consegue curar tudo.
Ele tirou Lázaro também da morte. E ele mesmo venceu a morte. E ele tirou a chave das mãos do inimigo. E num domingo de Páscoa, ele voltou para mostrar que todos nós temos esperança de salvação. Para mostrar que o amor dele pela humanidade é que vai nos salvar. E para mostrar que nós podemos ter esperança. E que Páscoa é um tempo de viver e festejar essa esperança. Festejar o amor do maior de todos os super-heróis, que se entregou, que sofreu, que morreu, mas que no terceiro dia ressuscitou. E hoje vive e vive eternamente com o Pai nos céus, para nos dar a esperança da salvação das nossas almas. Por mim e por você, por amor a cada um de nós. Ele que é Deus, Jesus Cristo, o maior de todos os heróis. E veio num domingo de Páscoa para nos mostrar que Páscoa é esperança, é ressurreição, é salvação. E essa é a história do meu super-herói, Jesus Cristo. Ele não tem uma bota como a do Flash, que faz ele ser rápido. Não, ele tem as sandálias da preparação do Evangelho da Paz. E ele não é rápido como o Flash. Na verdade, ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Não é muito maior do que estar apenas rápido? E ele também pode voar. Não como o super-homem que voa assim para um lado e para o outro, mas ele voou para o céu. E na frente de uma multidão. E ele também se entregou para salvar alguém. Mas não foi a Mary Jane, não foi a Lois Lane. Ele não se entregou para salvar uma única pessoa. Ele se entregou para salvar toda a humanidade. Porque Jesus não ama uma pessoa só. Ele ama todos. Ele me ama de forma especial. Ele te ama de forma especial. Ele ama a sua mãe, a sua avó, o seu tio, a sua vizinha, o seu coleguinha da escola. É por cada um de nós que ele se entregou. E essa é a fraqueza de Jesus, o seu amor. Foi isso que segurou ele ali naquela cruz. Não foi nenhuma criptonita, foi o amor por mim e por você. Porque ele sabia que aquele lugar era para mim e era para cada pessoa que é pecador. Mas ele aceitou entregar todo o seu sangue até a última gota. Ele poderia, sim, com seus superpoderes, ter saído dali. Mas ele escolheu sofrer e morrer por mim e por você. Seria uma história triste se ele não fosse um super-herói todo poderoso que ele é. Porque na hora que todo o inferno pensou que tinha vencido, na hora que o inimigo pensou que tinha derrotado o nosso super-herói, quando ele morreu ali naquela cruz, foi então que ele mostrou os seus superpoderes ainda mais forte. Ele foi nas mãos da morte, levado para o lugar de morte, para o inferno. Mas chegando lá, ele tomou as chaves da mão do diabo e ele voltou triunfante. Sabe o que é isso? Ele voltou em glória, ele voltou em poder. E ali num domingo de Páscoa, aquele lugar que era para ser um lugar de morte, uma tumba, estava vazio. Estava vazio porque ele ressuscitou. E era um domingo de Páscoa, um domingo de ressurreição, um domingo de voltar à vida, um domingo para a gente se lembrar de que nós estamos mortos no pecado, mas a gente tem vida em Jesus Cristo. É o momento da gente se lembrar que o nosso super-herói teve uma batalha muito forte, muito intensa. Ele sofreu muito nessa batalha, mas ele venceu. E ele venceu para trazer essa vitória para nós. Então, no domingo de Páscoa, vamos nos lembrar do nosso super-herói e da esperança de salvação que ele trouxe para cada um de nós. É um momento de se alegrar, é um momento de festejar. Mas não é só com ovinho de chocolate, não. É festejar a salvação da nossa alma mesmo. Porque foi para isso que o nosso super-herói foi lá e travou essa batalha triunfal. E venceu a morte. E ele voltou para trazer esperança. E Páscoa é isso. É esperança de vida, é ressurreição, é momento de salvação, é a gente se lembrar que nós temos um Deus todo-poderoso,
que mesmo sabendo que nós somos fracos e que nós pecamos e que muitas vezes nós entristecemos o coração dele, ainda assim ele nos ama. E ele entregou o seu filho mais querido, o maior de todos os super-heróis, para poder viver essa vida, essa aventura por nós. Por nós, por mim e por você. Então vamos nos alegrar em Jesus Cristo e celebrar a verdadeira Páscoa, celebrar a vida, celebrar a ressurreição do nosso super-herói, a vitória sobre o pecado, a vitória sobre o mal eterno. E é isso. Essa é a história do meu super-herói favorito, que é Jesus Cristo. Só para nos lembrar que aquela cruz está vazia. E o anjo já nos falou: não devemos procurar entre os mortos quem vivo está, porque ele vive hoje e eternamente. Então, um beijo muito grande, cheio de saudades. Essa é a minha história do dia de hoje. A história da Páscoa, da ressurreição e a vitória final do meu super-herói Jesus Cristo. Fique na graça e na paz. Tchau!